Olá, mulheres maravilhosas, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus possa invadir seu coração e que nós possamos nesta hora parar na presença desse Deus e meditarmos na sua palavra e sermos alimentadas por ela, edificadas, lavadas por essa palavra. Jesus falou ali para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. E é isso que essa palavra faz nas nossas vidas, nos lava, nos transforma, divide alma e espírito, juntas e medulas, nos faz discernir os pensamentos dos nossos corações. Por isso que nós precisamos parar diante dela todos os dias, diante dessa palavra preciosa do Senhor, essa espada, né, que vem cortar mesmo a nossa vida, que vem cortar mesmo, tirando aquilo que não presta para bem longe e deixando mesmo, né, o Espírito trabalhar em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar rapidamente? Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, a vida de cada mulher, de cada pessoa que abriu esse vídeo. Senhor, por esse breve instante, que não seja, Senhor, em vão. Meu Deus, mas que como Maria escolheu a boa parte, que essa mulher também receba a sua porção. Ó Deus, que jamais lhe seja tirada. Deus, eu te peço e te agradeço. Faz isso na minha vida, faz isso nas nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ensina nesta hora. Nós te amamos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, que maravilhoso. E o texto que eu quero colocar aqui, compartilhar com vocês nesta hora, tem alguns textos, eu quero compartilhar hoje no meu tempo com o Senhor. Todo dia o Senhor tem uma porção para nós, um maná de cada dia. E o pão que Ele me deu hoje, eu quero compartilhar com vocês, dividir. Os meus pãezinhos, né, os meus peixinhos, as minhas 2 moedinhas, algo tão simples, mas eu quero compartilhar com vocês aquilo que o próprio Espírito trouxe ao meu coração como ensinamento nesta manhã. Amém? E está aqui em Oséias 6, esse versículo tão conhecido que nós amamos cantar, que nós, né, em muitas composições, mas é um texto que nós precisamos de fato colocar em prática na nossa vida e sermos essas mulheres famintas em conhecer ao Senhor. Aqui diz assim, Oséias 6:3: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. E então vem uma promessa: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então esse texto ele é acompanhado de uma promessa de que se nós formos buscarmos ao Senhor, conhecer ao Senhor, Ele se revelará a nós, Ele virá. Nós sabemos que Oséias também já estava dizendo, já profetizando a vinda do Senhor, porque ele falou: tão certo como nasce o sol, ele virá, ele aparecerá. E Jesus de fato apareceu, né? Quando nós sabemos que ele nasceu ali do ventre de uma mulher, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Eu queria compartilhar com vocês esse texto porque eu acordei com um hino antigo no meu coração, exatamente, que fala desse texto. E ele diz assim: Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Deus foi manifestado na carne. Então, o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra manifestado, né, na tradução original dela, ela significa fanero, que quer dizer tornar manifesto ou visível aquilo que estava escondido. Então, o próprio Senhor se manifestou, Ele veio, né, e Ele se revela então a nós, a toda a humanidade,
né? Como Deus verdadeiro, Deus único e verdadeiro, ele se revela a cada um de nós. Então é tão lindo, porque quando esse texto de Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está falando de um Deus que vai se deixar ser conhecido, de um Deus que vai se revelar. E nós também sabemos que aqui em João, o próprio Jesus, ele fala, João 14, 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos, eles obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E ele disse: eu vou me deixar ser conhecido, eu vou me revelar a ele. Aquele que me ama, eu vou me revelar a ele. Que lindo! Essa promessa não é para qualquer pessoa. É para aquele que conhece o Senhor, que busca conhecê-lo, que se esforça por conhecê-lo. É aquele que ama o Senhor, é aquele que teme ao Senhor. O Senhor diz: eu me revelarei a ele. Então, olha que coisa linda, né? Nós desejamos conhecer o Senhor, estamos desejosos por conhecê-lo, e o Senhor está desejando se revelar a nós. Então, é o céu encontrando a terra, né? O Senhor se revelando a nós e nós buscando conhecê-lo. E então, certamente, nós o encontraremos e o conheceremos e viveremos então um relacionamento com o Senhor, de intimidade, sabe? Não é conhecer o nome de Deus, não é conhecer a religião, não é conhecer um ministério, não é conhecer, sabe, um cantor gospel. Não é sobre isso, é sobre conhecer o coração do Pai. E Ele quer se revelar a nós, sabe? Ele quer se revelar a você, a mim como Pai. Ele quer se revelar a nós como noivo. Ele quer se revelar a nós como amigo, como o melhor amigo, amigo íntimo. Ele quer se revelar a nós como o irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Ele quer se revelar a nós e se dar a conhecer a nós. Essa é a sua alegria. Mas primeiro, precisa existir corações famintos, desejosos de conhecer o Senhor. Ali também, em Jeremias 9, tem um texto que sempre falou muito ao meu coração. Eu creio que talvez um dos textos que mais me tocam profundamente nas Escrituras, se é que dá para falar isso, porque toda ela é gloriosa, mas tem um texto que fala muito profundamente, que me faz tremer, que está lá em Jeremias 9, 27, diz: não se glorie o homem na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. A nossa glória está em conhecer o Senhor. A glória do homem está em conhecer o Senhor. Esse coração que faz misericórdia, esse coração que faz justiça na terra, Senhor, que faz juízo na terra. É esse coração que nós precisamos de conhecer, esse coração do Pai. E Ele nos chama para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como é bom, né? Quando nós estudamos ali no devocional anterior sobre aquela rainha que deixou os confins da terra para conhecer a sabedoria de um homem. Jesus falou de Salomão e Jesus falou: aqui está quem é maior que Salomão. E o Senhor continua nos chamando. Venha me conhecer, me conheça. É tão lindo quando Paulo ali em Filipenses, ele diz assim: eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Paulo, que já tinha tido tantas experiências profundas com Deus, já tinha sido arrebatado ao terceiro céu e visto coisas inefáveis e gloriosas, ele disse: eu quero conhecer a Cristo. E eu queria perguntar para você refletir: você quer conhecer a Cristo? Quanto dele você anseia? Qual o tamanho da sua fome, do seu desejo em conhecê-lo, em conhecer seu coração? Porque o coração de Deus, o anseio do coração do Pai é se revelar a você, sabe? É se revelar a você cada vez mais. É falar ao seu coração, é se mostrar de forma até mesmo tangível, em experiências
em tornar o sobrenatural em experiências reais na sua vida, sabe? Você vai conhecê-lo tão intimamente que as pessoas muitas vezes podem nem mesmo entender, mas você vai saber, eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço o Senhor, eu tenho conhecido, e que você possa conhecê-lo, que o seu propósito de vida seja conhecê-lo e torná-lo conhecido, que o meu propósito, que o nosso propósito seja conhecer o Senhor e torná-lo conhecido, amém? Que você seja abençoada por essa palavra, que o seu coração tenha mais fome, mais sede, sabe? Eu acho tão lindo quando ali, para concluir essa mensagem, eu me lembrei do texto quando Jesus fala, Pai, ele se exulta no Espírito e ele fala, Pai, eu te louvo e eu te agradeço porque você ocultou essas coisas dos sábios e dos entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Sabe, os corações dos simples, os corações dos pequeninos, sabe, daqueles que não são, os corações dos simples, são os corações a quem o Pai tem prazer em se revelar. E ele diz, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os de espírito oprimido. Que o Senhor ache em nossos corações, corações humildes, corações simples, corações quebrantados, corações puros, para que ele se revele a nós, aos pequeninos, e assim nós possamos viver a alegria do reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você seja edificada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.